A gente dá sequência. Mas o problema é que o Fê falou que ia gravar. Tá. Qualquer coisa a gente passa para eles, não tem? Uhum. Legal. Vamos então retomar aí, tá? Eliana, Rúbia, Cá e Luiz. Vou voltar aqui no memorável só para vocês lembrarem onde a gente tinha parado. A gente está sequência. Deixa eu só ver se o Fê já está gravando. Tá. Já, meu amor. Já? Já. Ele já está gravando. O que é legal aí? Isso aqui são passos da vendas, é o ciclo de vendas, eles são 12 passos aí. Isso aqui é cabível em qualquer tipo de negócio, tá? Nós desenvolvemos aí para montadoras e outras empresas, só que eu simplifiquei para alguns negócios. O primeiro passo aí, antes de qualquer ação que você vai fazer, é o planejamento, gente. Via de fato, você tem que planejar qual segmento você vai prospectar, que tipo de prospecção você vai fazer, se é telefone, se é PAP, se é via internet, se é rede social, qual o estilo da prospecção que você vai fazer. Então, o planejamento, nesse momento, ele é essencial. Você tem que saber qual público você vai atacar e de que modo você vai atacar. Aí sim você vai direcionar para a prospecção. Antes da prospecção, nesse cunho aqui, eu já defino quem é o público que eu vou trabalhar e qual o estilo de pitch que eu vou usar de acordo com o público que eu estou atacando. Porque daí você direciona, é médico? Não, a linguagem com médico é outra, é um outro cunho. Qual produto eu estou ofertando? Como é cabível esse produto ao público? Então, cada área você vai direcionar de acordo com o público que você está atacando e o produto que você tem em mãos que você vai ofertar. É elementar. Aí sim você vai para a abordagem, que a abordagem é realmente falar com esse cliente. Como que eu vou falar com ele? Eu vou visitá-lo presencialmente, eu vou fazer ligação, eu vou fazer um disparo em massa através do WhatsApp ou outra ferramenta. O SMS está se voltando a usar bastante. Eu vendo várias pessoas falar em vários segmentos usando o SMS. Uma que deixou de ser caro, porque caiu em desuso nos últimos anos. Então, bancos, operadoras, várias companhias ainda continuam a usar SMS. Como por algum tempo foi aplicado muito golpe através dos golpistas, as pessoas foi caindo em desuso o SMS. Então, quando você vê um alerta de, sei lá, vendaval, aqui de São Paulo, tem alguns alertas que vêm no celular, agora está vindo direto no aparelho, não está vindo mais via SMS, algum tempo atrás via SMS. Então, tudo isso aí, gente, você vai ter que olhar qual público, quais são as ferramentas que você vai utilizar para esse formato. Então, esse pedaço aqui tudo, eu categorizo em preparação para o rapport. Que aí sim você vai efetivamente fazer o rapport com o seu público e seu cliente. Aí eu vou falar com esse cliente. E aí eu vou fazer o institucional. O institucional é quem sou eu, quem é a minha empresa, de forma breve e sucinta. Aqui não é para você fazer amizade, nem contar a sua história para o cliente. Que eu falo que é no máximo 5 minutos. Mesmo que o cliente seja aquele prolixo, que vai ficar meia hora conversando e falando dele, que você deu a abertura, você não vai ficar meia hora falando de você, né, gente? 5 minutos você faz um rapport bem feito. Se a reunião demanda 1 hora, 5 minutos você vai fazer o seu institucional. Aí sim, você vai para a abordagem. Na abordagem, eu já me conectei com o cliente, já sei quem é ele, como é a minha abordagem com ele, e aí eu entro no produto em si. Qual é o objetivo do cliente? O que esse cliente quer fazer? Qual a área? A estética? Cadê a Bia? A Bia não está aí, eu tenho que pegar o endereço dela. Qual é a área que eu vou atuar? A estética, o objetivo aqui, ela vai atacar o quê? O cliente quer emagrecer, é terapia, qual tipo de produto o cliente deseja? Então, o pitch dela, o estilo da mensagem, o estilo da abordagem que ela vai utilizar com o cliente tem que ser direta e intencional. Porque se ela vai fazer uma anamnese no cliente e ela não souber fazer, ela não fecha pacotes. Mesma coisa o John.
É emagrecimento? Qual é o processo do cliente? O que ele quer de fato? Tem que entender no rapport que você vai fazer isso. Aí sim, você vai caber o objetivo, tá? Aí a gente vem para os levantamentos de necessidade. Tudo isso aqui eu estou falando ainda de objetivo. Eu entender e saber quem é o meu público e vou direcionando para aquele público. Aí sim eu vou para o quê? A apresentação do meu produto. O que eu tenho que cabe na carteira do meu cliente? Que produto vai atender a demanda da Camila? Que produto a Camila tem que vai atender a demanda da Eliane, da Rúbia? Que produto você pode ofertar para uma instituição que você sabe que você tem o seu produto, o seu pacote? Você consegue direcionar para esse perfil. Aí você vai fazer a entrega da proposta de valor. Nessa proposta de valor é a apresentação do seu produto. Quanto tempo demanda essa apresentação do seu produto? Então, tudo de forma direcionada, de acordo com o público, você vai redirecionando, tá? Aí sim a gente vai para a negociação. A negociação, eu digo que é a clarificação. É o que eu fui fazendo com você, Camila. Com alguma dúvida, Camila? E a Camila foi perguntando mais coisas. Porque surge mais dúvidas relacionadas ao produto, alguma abordagem que não clarificou, ou depois que você terminou com o cliente, você vai assimilando, isso aqui é assim, então estou com tal dúvida. Vai surgindo novas dúvidas. Então, aqui tudo na negociação é a clarificação da mensagem. Para quê? Para aí sim realizar o fechamento, porque o fechamento, eu digo que o fechamento ele é tudo. Ele é o produto, a entrega, o pós-vendas, isso sim é o fechamento. Não é só porque o cliente fechou o contrato agora com você que já está tudo terminado e encerrado. Não, ainda mais de cada segmento, cada proposta de valor que você vai fazendo, tudo isso aqui demanda tempo e direcionamento. O meu, por exemplo, o produto consórcio que eu uso dentro da estratégia, na consultoria, o fechamento dele não é hoje. Estou trabalhando uma estratégia, eu mantenho o meu cliente por quantos anos na minha carteira? 18 anos no imobiliário, 90 meses no automotivo, 60 meses de serviço, e isso tudo vai ainda de acordo com o objetivo do cliente, com o projeto que eu estou desenrolando para ele. Não é igual na consultoria, que eu fecho um pacote lá com, sei lá, com uma concessionária e dou X treinamento assim, X processo desse jeito, X de auditoria, X de qualidade. Então, para cada área, eu vou demandar uma quantidade de horas que eu vou redirecionando e vou direcionando a quantidade de horas em cada departamento que eu vou fazer. Ela na contábil, vai demandar 5 horas na contábil, 3 horas na peça, 5 horas no serviço. Então, eu vou redistribuindo a quantidade de horas com cada função que eu vou realizar em cada departamento. Para vendas, vou redirecionar um treinamento de veículo, de abordagem, seja o que for, tudo tem que ser escalonado em horas. Aí sim eu vou formatar um pacote para consultoria de acordo com aquele perfil daquela loja em específico. Aqui não. Quando eu uso um produto que ele é um bem intangível, que eu não estou entregando uma garrafinha lá na porta da Camila, é um produto que eu planejo e direciono, é completamente diferente. Não é? Então, cada um no seu segmento é direcionar isso de forma mais objetiva possível. Por isso que eu gosto de apresentar, porque ele dá essa clarificação para as pessoas. Se você segue os passos de forma específica, você vai atender qualquer segmento, você vai fazer qualquer tipo de venda. Então, o primeiro ponto aí que eu digo, rapport, você conhece quem é o seu cliente, quem é a sua empresa, quem é a pessoa física que você vai atender e como eu me conecto com essa pessoa. Tudo isso é rapport. Porque se você não se conecta com a pessoa, você não vai vender para ela. Eu falo que a venda, ela é conexão. Se você não tem conexão com o cliente, com a pessoa, você não vai vender para ele. Ele não vai virar seu cliente. Pode ser que ele vai virar seu cliente daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, mas tudo é um trabalho. E daqui 1 ano, 2 meses, ele pode voltar a fechar com você, mas se gerou uma conexão inicial. Se não gerou uma conexão, ele não vai fechar. Eu já fechei contratos 2 anos depois, 1 ano depois, mas tinha o quê?
um trabalho em cima daquele cliente. Se eu pego aqui a carteira, tem clientes que ainda não fecharam, e tem clientes que já fecharam várias cotas. Tudo é um trabalho que você vai fazendo com o perfil do cliente, que ao longo do processo, o cliente vai entendendo que tipo de produto você vende, qual é o seu trabalho de fato. Aí sim eu vou para o institucional, fiz o institucional bem feito, para onde que eu vou? Entender o que meu cliente quer fazer. O objetivo dela, independente de qual segmento eu estou. Aí sim eu vou apresentar o meu produto. O que eu tenho que vai agregar na vida da Camila, da Rúbia, da Eliane, do Luiz? Por quê? Aí sim eu vou ofertar o que eu tenho na minha carteira. Você pode ter um budget de produto, 100, 300 produtos na sua carteira, você consegue customizar e entregar isso para o seu cliente, mas cada perfil de cliente é um perfil. Para aí depois eu faço a proposta de valor. Apresentei o produto específico para aquela demanda da Rúbia, aí eu vou fazer a proposta de valor para ela. O último que eu dou é o preço. Por quê? Cada um é um posicionamento, cada tipo de abordagem, cada tipo de entrega que você vai fazer para o cliente é um perfil. Então, de forma bem simples, você já viu que já fui passando por todos os passos? Então, rapport institucional, objetiva, negociação, para aí sim fazer o fechamento bem feito. E o fechamento engloba tudo, todo o processo de pós-vendas e encerramento. Se o seu produto vai demandar 6 meses, é uma consultoria que você vai entregar. Se o seu produto vai demorar 1 hora, é um treinamento, você tem que estar no jogo. E você tem que computar tudo isso nos custos também. Alguma dúvida aqui, meninas? Porque daí a gente vai lá para o CRM em si. Para mim, não. Entendi, Cá? Para mim, tá tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Deixa eu subir de novo para ele... Pois é, que não mudou a página para vocês. Subiu. Então, o que é legal aqui? O CRM, gente, eu digo que nada mais é do que estreitar o relacionamento com o seu cliente. Ele é uma abordagem de cunho, ele vem de cunho da tecnologia da informação, no mundo empresarial, e hoje a gente está trabalhando até no tete-a-tete, o consumidor seu da pessoa física, hoje, por ter vários tipos de negócio, principalmente pós-pandemia, hoje todo mundo trabalha home office, tem uma abordagem, um negócio que desenvolve da própria residência, do próprio escritório em casa, então a pessoa que não faz bem um CRM, ela não consegue desenrolar, ela não vende, ela não desmistifica negócio, porque é uma abordagem comportamental que a gente está trabalhando. Então, aqui na abordagem comportamental, se a gente for para a psicologia, na neurovendas e tudo mais, é uma outra pegada completamente diferente. Então, para que a gente trabalha aí o CRM? A retenção, para melhorar o volume de compras, para melhorar o seu volume de entrega, para ter a lealdade, a fidelidade do seu cliente e principalmente para ter a lucratividade. O empresário sem lucro não sobrevive, né, Camila? Se você está esperando ter lucro sem se posicionar e sem desenvolver a gestão de relacionamento com o cliente, você está fadado ao fracasso. Mesmo que você seja uma pessoa, um MEI individual. Se a manicure ela não mantém um relacionamento com o cliente dela, ela vai perdendo a carteira. Eu falo pela minha manicure, direto eu estou conversando com ela. Quantos anos eu faço com ela? Desde que eu mudei para São Paulo. Eu fazia com a outra que era amiga dela, a menina mudou de região, mudou de área, falou, Zilda, a partir de agora, se você quiser fazer com a fulana, ela faz bem, você já conhece o trabalho dela, me fidelizei também nela, fiquei 5 anos com uma e 10 anos agora com a outra. Não tudo, gente, é gestão do relacionamento. Se ela não faz, não tem uma entrega bacana, não sabe trabalhar, você acha que eu estaria com ela? Não estaria. É o que eu falo lá direto para ela. Se você não souber trabalhar a gestão da sua carteira, pouco a pouco o cliente vai se debandando. Agora, ela tem clientes na carteira
que o cliente vem de outra região para ser atendida aqui no centro com ela. Mora aqui na Barra Funda. O salão dela é aqui pertinho de mim, 2 quadras. Então, tem pessoas que vêm lá do extremo sul para atender com ela. É o cara, a mulher que trabalha na região, está acostumada a fazer com ela, às vezes não consegue fazer durante a semana, marca no fim de semana. Mas é a gestão da carteira com o cliente, gente. Não importa o tipo de produto que você ofereça. Meu cabeleireiro, desde quando eu comecei a fazer aqui em São Paulo, ele é baiano, ele é lá de Salvador. Tem 3 anos que ele retornou para Salvador, ele vem de 3 em 3 meses, de 4 em 4. Mas o que ele faz? Gestão da carteira do cliente dele. Antes de vir, já mandou um vídeo falando, meninas, estou indo tal dia, já vamos programar a agenda. Mas por que as meninas, os clientes vão até ele? Profissionalismo, a entrega que ele faz, não é nem preço. Porque ali só vai as clientes que realmente estão fidelizadas e conhecem o trabalho dele. Principalmente que é um trabalho específico, você não fica mudando igual os homens. Ah, cortei ali o cabelo hoje, amanhã, do mês que vem, daqui 20 dias, eu vou no outro cabeleireiro. Então, não é assim. A mulher ainda é mais fiel do que o homem nessa questão de produtos de beleza e estética. Tudo isso é gestão da carteira com o cliente, independente do segmento. Deixa eu passar aqui para passar para vocês. Então, ou seja, é a necessidade do relacionamento do cliente que vai fazer o seu diferencial e, principalmente, conquistar a lealdade e a fidelidade do seu cliente, tá? São pontos aqui elementares do CRM que eu coloco, que ele é um processo interativo que transforma o quê? A informação na realidade do cliente. Se eu sei que a Camila ela gosta de determinadas coisas, que o aniversário dela é tal dia, eu vou fazer o relacionamento com ela. Eu já vendi para o cliente no dia do aniversário dele. Por quê? Uma ação específica que eu lembrei que era o aniversário, só liguei para dar os parabéns e falar que eu ia mandar um material para ele lá de aniversário, ia mandar um vinho para ele. Não, peraí, Zilda, tem isso, tem isso, tem isso. Tá, em vez disso, que tal eu te dar um cashback? Não era nem a minha intenção fechar o negócio com ele naquele dia. Liguei extremamente para dar os parabéns. Então, tudo isso é trabalhando a gestão do relacionamento. O quanto que você conhece do seu cliente, você estreita esse relacionamento. Então, são pontos aí que a gente deve ter atenção. Inclui toda a atividade que transforma o quê? Os clientes em eventuais clientes leais, satisfazendo ou atendendo às exigências, principalmente as expectativas. Todo mundo, quando vai comprar algo, tem uma expectativa em torno. Então, eu tenho que sanar a expectativa desse cliente. E até que ponto? Depende do segmento. Tudo isso depende do segmento. Se eu estou entregando uma garrafa, a garrafa você sabe que ela otimiza a água, mantém a temperatura, se tem termostato, se não tem, é aquilo ali, acabou, não é? Mas você vai fazer o seu melhor para entregar aquilo que o cliente quer. Então, tudo é na composição do produto, você entendendo seu produto, seu cliente, é que você vai fazer essa entrega. Fornece ainda o quê? Capacidade de gerar novos produtos, novos serviços, novos contratos, a individualização, a customização e a personalização do perfil para atender a satisfação e o grau de satisfação desse cliente. É por isso que lá nas montadoras a gente mede isso aqui no pós-vendas e rentabiliza as concessionárias. Concessionárias, elas ganham um percentual de retorno no margem do grau de satisfação. Eu tenho umas ligarinhas, as meninas do CRM que faz a ligação. Camila, executou o serviço de mecânica aqui. Como que foi a entrega do seu carro? Fez a lavação? Fez. Fez o serviço. O carro estava a biela batendo, atendeu isso, solucionou? Então, vou no detalhe do produto em específico. A garantia atendeu? Tinha garantia? Não tinha garantia? Era serviço adicional? Tudo isso a gente vai checar. Até a entrega efetiva, o serviço bem feito e executado,
O atendimento, desde a recepção, a entrega desse veículo e o atendimento, tudo é mensurado. E tudo isso resulta em quê? Dinheiro. Então, cada empresa, no seu pormenor, vai ter que trabalhar esse grau de satisfação do cliente aqui. Então, grande parte aí, o que o cliente busca? Então, você tem que descobrir aí os seus clientes, qual o perfil dele, principalmente. Cada perfil é um perfil, cada negociação é uma negociação. O mesmo produto, às vezes, que eu estou falando com a Camila, não é o mesmo produto que eu entrego para o João, para o Luiz, para a Rúbia. Porque o encotamento desse produto, a necessidade, o anseio, o desenho do projeto é completamente diferente. Alguém querendo acessar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou ter que coisar para ir no outro para atender. Peraí, gente. Senão não consigo recepcionar. O ruim de quando entra atrasada é isso. Só um minutinho. O John. Oi. John? Oi, cheguei agora. Eu percebi. Deixa eu subir novamente aqui onde eu estava. Só um minutinho. Compartilhar. Ah, já subiu, né? Então, você precisa o quê? Conhecer quem é o seu cliente, de fato, e manter uma comunicação assertiva. A gente não tinha falado das formas de comunicação, verbal, não verbal, na aula passada. Aqui, novamente, eu estou falando sobre comunicação. Qual estilo de comunicação eu preciso ter e falar com esse cliente? Não sei se subiu a tela igual para vocês, se não atualiza aqui, tá? Tá no custos-benefícios da gerência de relacionamentos. Peraí. Vou ter que parar e compartilhar de novo, senão não fica igual. Vai ter que ir a menorzinha. Quando a gente sai e volta, ela acaba coisando. Eu vou atualizar nela. À medida que eu for, eu tenho que diminuir, senão ela não fica, tá? Então, o que é legal, gente? Aqui, a gente tem que ter esse tato, porque senão você não consegue manter o foco no seu cliente. Eu falo que é o foco no objetivo do cliente, tá? Assegurar que ele receba de fato o que ele deseja, que de fato você esteja atendendo a necessidade dele, porque o foco seu está no objetivo, e verificar se isso foi cumprido ou não. Lembra lá da clarificação? Entendeu que funciona assim, assim, assim? Resta alguma dúvida? Você entendeu que o contrato funciona de tal e tal forma? Por quê? O cliente depois ainda vai ter dúvida. O brasileiro, gente, ele não lê contrato. Não à toa que os advogados, eles batem muito em cima disso, é porque o cliente, de fato, não lê o contrato, não lê a letra miúda. Um advogado, a primeira coisa que a gente faz é a entrega de um contrato. Mesmo que não tenha nada de dados, eles querem ler o contrato, ver primeiro a regra do jogo, como funciona. Então, é isso aqui que a gente está falando, é a clarificação lá na negociação, precisa ser feita para você não fazer promessas vazias. O acordo é uma coisa, se chega lá, entrega a outra. E aí, sim, a gente vai verificar o quê? A lucratividade e garantir que o cliente seja o quê? Mantido, de fato, na sua carteira.
Vamos ver. Talvez seja a Priscila. Ela pode entrar, né? Oi, Jéssica. Bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo na Vou correria, voltar mas aqui. entrei, cheguei. Bem-vinda. A gente está fazendo agora, tá? Subiu aí diferente, né, Cá? Subiu, tá na 80. Isso. E aí, agora, os custos-benefício desse relacionamento com o cliente. Aqui eu falo que o relacionamento, ele acaba sendo uma mão dupla. Então, depende muito de como você lida com isso. Porque aqui é onde entra aquela história, Camila. Se compensa manter o cliente da minha carteira ou não, e quanto ele me custa na minha carteira, tá? É isso aqui que eu estou falando. Menores custos de recrutamento com o cliente, não adianta eu prospectar e eu não fazer um trabalho bem efetivo na minha carteira. Então, você está trazendo novos clientes, mas você não está mantendo a demanda da sua própria carteira. Você todo mês prospecta 1.000 pessoas, mas quanto está mantendo na sua carteira? Você efetivou lá 500. Esses 500 continuam na sua carteira? Você está mantendo um relacionamento com ele? Você está fazendo um upselling, um cross-selling com esse cliente? Eu vejo muitas pessoas só prospectando. Mas e aí? E a sua carteira? Qual que é a taxa de retenção dessa carteira? Qual que é a taxa de conversão em novos produtos da sua carteira? Você consegue fazer mais de uma venda para esse cliente ou esse cliente desiste em determinado tempo? Um cliente, dependendo do segmento e o nicho, um cliente cancelado ou desistente, ele te custa 4 clientes. Então, cada um no seu segmento tem que calcular o quanto que é o custo do cliente na sua carteira. Você dá um passo para frente, mas você dá 4, 5 para trás, você tem que fazer a gestão tudo de novo, prospectar novos clientes, porque você não consegue fazer a retenção. E qual que é essa retenção sua? Se a média do mercado, sei lá, é 10%, porque cada segmento tem uma média, uma métrica, mas você está abaixo da sua métrica, amigão, você tem que correr e ver o que você está fazendo. Porque se você não fica na esteira de produto, eu estava até falando agora com a menina aqui no WhatsApp, um curso da área de barras de Axis, essas coisas assim, que eu também estudo e faço. Como eu estou na carteira ali no funil, eles vivem fazendo a esteira novamente, revenda de produtos, revenda. Então, o que ele consegue captar ali? Se ele tem 50 pessoas fizeram um curso esse mês com ele, sábado ele vai fazer outro curso. Quantos desses 50 ele reteve e trouxe novamente para esse segundo curso? Mas ele está sempre vendendo, porque eu já participei de vários cursos dele e é sempre as mesmas pessoas. Ou seja, a esteira dele em retenção está sendo mantida. Aí vem para os novos, para cursos novos, diferentes, divergentes, novas pessoas. Mas essas novas pessoas retêm também. E o público que vai para o canal do cara, lá do YouTube, quanto tem lá? Desses, sei lá, 50 mil, 1 milhão de pessoas? Nem parei para olhar. Mas quantos deles está sempre consumindo o produto? Isso é um funil de vendas que ele faz. Na própria live, quando ele faz, ele está fazendo esse funil. E aí a gente vai para o quê? Custo reduzido das vendas. Acaba que nas lives, automaticamente ele executa uma venda e está reduzindo o custo dele. Então, o nível de propaganda, publicidade, tráfego pago, acaba sendo reduzido. Vocês sabem que é oneroso o tráfego pago, um impulsionamento, que muitas vezes ele não vai te trazer o cliente qualificado ou customizado, que é a clusterização desse cliente. Hoje é muito desafiante para o mercado, não adianta eu lá pegar e jogar um vídeo meu, impulsionar, porque pode aumentar a visualização, pode aumentar isso, mas suja o filtro do meu público. Porque quem é o perfil? Às vezes vem um cliente que é financiamento, que é empréstimo. Não é o meu perfil de cliente.
Então, o meu perfil de cliente, ele tem que estar muito clarificado, tanto para mim quanto a pessoa que vai fazer o meu marketing, o meu tráfego pago, que agora é a minha segunda parte. Eu refiz todo o meu brand com os nossos amigos aí, também não cai, e agora estou indo para o quê? Para a parte da divulgação, a parte efetiva do marketing, para que eu consiga trabalhar melhor o tráfego pago e outras ações. Tudo isso aqui é definição do público, e principalmente quem é você, quem é a sua empresa. Senão você não traz o público qualificado ou clusterizado. TikTok, por exemplo, as pessoas postam lá trocenta informação. Você consegue fazer de tudo de aquisição agora ali naquele TikTok. Mas você vai fazer o quê? O filtro para o seu público também. Se é um canal que você consegue divulgar o seu trabalho, como que você vai fazer essa divulgação? Quanto que vai te custar essa divulgação? É maior no conhecimento do que maior a carteira de cliente e eficiência de venda? Meu perfil, por exemplo, eu já fiz um teste lá, que eu nem TikTok eu tinha. Eu fiz na pandemia, acho que pra Zara brincar, e dela bombou 37 mil visualização, 50 mil visualização. E aí eu falei, peraí, eu preciso usar mais esse canal. Aí gravei uns vídeos lá focados em finanças e economia, mas o meu público, ele vem no inbox. Não é um público que curte, que comenta e tal. Tudo isso você vai definindo quem é o público do canal daquela rede. Então, isso aqui você está fazendo o quê? Uma clusterização e o próprio filtro da ação que você vai pagar. Se você vai fazer uma ação paga, você já sabe o quanto que você vai direcionar na ação e selecionar o perfil do público, para não vir um perfil sujo no seu canal. Maior lucratividade para o cliente, que são as famosas vendas cruzadas ou complementar. Aqui eu estou falando de cross-sell e upsell. Eu vendi, sei lá, uma harmonização facial. Lá cabia. Daqui a pouco ela vendeu mais uma drenagem linfática. Mas essa drenagem, ela identificou a aromaterapia com o cliente. Ela vendeu vela, ela vendeu óleo, ela vendeu uma rede de produtos. São produtos complementares. Ela fez o quê? Primeiro atendimento e ela vendeu já produtos da esteira dela. Tudo cross-selling e upselling que ela fez com o cliente. Então, aqui são pontos elementares. A gente tem que identificar. Luiz fez o perfil de personalidade com o cliente, aí identificou. Ali tem mais... Desculpa. Ele tem mais, trabalhar mais o comportamental nesse quesito. Quais são os tipos de produto que eu tenho na minha carteira que eu consigo entregar para esse perfil? Eu vou atender de fato? Senão vai ficar vendendo gato por lebre, aí a gente acaba o quê? Gera falta de empatia, ou você vira aquele vendedor chato, que é o que eu brinquei numa outra reunião, o corretor, que é só te prospectar e te vender, tá sempre falando do imóvel, acaba virando aquela coisa chata e ineficiente. É isso aqui. Se você não é eficiente, você perde aquela oportunidade do cliente. Ah, não vou fechar com a Camila, que a Camila é um pé no saco. Toda vez que eu vejo ela, ela só fala disso. É o que aconteceu lá no nosso outro canal. Muitas pessoas estão falando a mesma coisa. A mesma coisa. Então, para mim, eu falei, você já me apresentou esse produto 300 vezes, eu não quero. Eu já te falei que eu não quero. Se realmente tiver de interesse com o meu ponto de interesse, não for divergente, eu vou fazer. Não precisa você me apresentar. Você me apresentou uma vez, eu já sei o que é. É isso. Não vira um inconveniente. Retenção e lealdade dos clientes. Aqui, gente, é de fato trabalhar o elo de confiança. Se você não desenvolve a confiança e a lealdade, esquece. Eu brinco muito e o meu serviço, ele é exclusivamente isso. É venda do quê? Autoridade, credibilidade e confiança. Se eu trato com a pessoa, não sinto confiança, não fecho nada com ela. Então, não só na qualidade do produto. Às vezes ela tem um produto bom, mas ela não me passa confiança. Como tem uma pessoa lá no clube que a gente participa, que a pessoa não rola a sinergia. Poderia até fechar um contrato de parceria, mas eu sei que ela vai passar dos limites em credibilidade e confiança. Puta profissional.
mas perde porque acaba sendo inconveniente em algumas coisas. Se fala da Camila hoje para mim, amanhã fala do Jonathan. Imagina o que ela está falando de mim para o Luiz, para o Jonathan e para a Camila. Então é isso. Tudo isso gera falta de confiança no trabalho que a pessoa entrega. Se num simples tete-a-tete, ela começa a fazer esse pormenor, ela num ciclo de network, numa palestra, num evento, ela poderia se conectar 40, 50, 15 pessoas, a pessoa perde oportunidade. Os network, essas rodadas que vocês fazem, tá, elas são excelentes para isso. Porque ali é um momento de troca. E se essas trocas são bem feitas, elas geram oportunidades de negócio. Os network acaba sendo isso. Ela é uma venda de lealdade e confiança. Se não tem, esquece. Você fechou o contrato hoje com a Camila. Você não transmitiu isso, Camila vai cancelar o contrato, não vai voltar a ser seu cliente. Agora, se você está sempre, e você sabe o mecanismo da Camila, fechei hoje um processo. Amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, 6 anos, você vai, além de indicar novos clientes para a Camila, você está sempre consumindo, porque sabe que é eficiente. É isso aqui. Sabe que o trabalho funciona. A avaliação da lucratividade, Jonathan, com o cliente, é a segmentação de atendimento, tanto no presencial quanto no virtual. Quanto que me custa? Se eu for lá no MS, como eu fui agora, tinha cliente agendado, tinha visita, tudo isso está no meu cálculo. Quanto que aquela visita me custa? Só para eu ir lá e atender no presencial. Fiz uma reunião online, como eu já estava indo, marquei outra reunião presencial. Mas tudo isso tem que estar no cálculo da rota. Vai fazer online treinamento? Quanto que custa a minha hora do treinamento? Quanto que eu dediquei para aquele treinamento? Tudo isso tem que estar inserido no cálculo de vocês. A mesma coisa é o quanto esse cliente representa na sua carteira. Ele representa mais ônus ou mais lucro? Se é um cliente que você precisa demitir, você vai ter que demitir esse cliente. Infelizmente. Às vezes eu converso muito com meu esposo, educador físico, e já teve situações dele ter que demitir o cliente. O cliente representa mais custo e dor de cabeça do que grana no bolso. Então, você tem que avaliar, ainda mais qualidade de vida. É o que é o seu caso, João. Então, são coisas que é peso e medida. Deixa eu voltar mais um. Deixa eu ver se mudou para vocês. Mudou. Descoberta do conhecimento. É a análise de fato aqui, gente, da carteira do seu cliente. Quem é o seu cliente? Você não fez um rapport já com ele? A partir do momento que ele entrou na sua base de CRM, desde o aniversário, o filho, o relacionamento que você vai criando com ele, vai te trazendo mais informação do seu perfil, para que a sua entrega seja a melhor possível com esse cliente. É o que estava falando com a menina de Sinop, antes da gente coisar. É minha cliente. E aí, você tá bem? Você não tá, mulher? O que você tá fazendo? E aquele processo todo. Às vezes eu preciso te indicar uma pessoa. Fala lá com meu irmão, que é policial, assim, assim, assim. Já gera 2, 3 oportunidades diferentes. É a gestão do relacionamento. Se sabe o que você faz, a pessoa automaticamente lembra de você quando tá falando daquele assunto. Ou quando chega em você. Até ri da cliente do meu esposo falando para ele, usou um termo, tipo, como se fosse um IA, como se ele fosse um IA. E tudo ele dá notícia. Mas é isso, que a pessoa está antenada no dia a dia, na carteira, e ainda mais o John e o educador físico, o terapeuta, ele está constantemente escutando as dores do perfil do cliente dele. O cliente usa eles para desabafar, contar da vida pessoal, dos pormenores de casa, e aí ele acaba virando o quê? O psicólogo, o personal, o nutricionista, né, João? Então, é várias situações. E aí, quando a pessoa coloca, é o empresário,
Ele entende várias coisas de business, quando ele tem dúvida, ele me pergunta, por quê? Ele precisa dialogar e conversar com aquele perfil de cliente. De acordo com o perfil do cliente, você tem que entender do assunto que o cliente está inserido. É um produtor, é um lojista, igual ele tem um cliente específico que é dono de loja de peças exclusiva. Então, daquele produto, ele está sempre trocando figurinha com o cliente. Por quê? É o assunto do cliente. O cliente só fala sobre aquilo. Então, na sua gestão da carteira, você tem que ter essa ideia. Ambientação do mercado que você está inserido. E aí, a gente vai para o que é o próximo passo? Planejamento de mercado. Qual que é o tipo de marketing que você vai fazer para o perfil do público? Quais são os tipos de oferta? O tipo de comunicação e linguagem que você vai falar com aquele público? A linguagem parece que não, mas é muito importante. Você usou a linguagem equivocada ou não é aquela linguagem certa para o perfil, você não vai fechar. Imagina eu falando com um pedreiro que estudou até a 4ª série e eu vou ofertar, sei lá, investimento para ele, renda variável. Então, tem que saber a linguagem que eu vou utilizar com essa pessoa. Uma, que a pessoa é menos instruída, mas ela ser menos instruída não significa que ela não tenha dinheiro. E muitos têm patrimônios, é empresário, isso aqui é a 4ª série. Não depende de como eu vou dialogar com ele. Qual o mercado que ele está inserido, o contexto que está inserido. Então, para uma dona de casa, eu explico a economia de forma simples e entendível para ela. Para um cara que é de mercado financeiro, eu vou explicar a economia, o investimento, de forma que ele entenda na linguagem dele. Para que eu vou falar de renda variável, de ação, de Tricorp investimento, de BDS, a mulher de dona de casa nem sabe para onde vai isso. Então, eu tenho que inserir ela dentro da ambientação, mas numa linguagem que ela entenda. Se ela vai lá no supermercado, a sacolinha de mercado vai custar R$300 o almoço no fim de semana, eu ensinar como que ela faz aquilo de lá dentro do orçamento dela. Aí ela vai entender. Ela vai entender a linguagem que eu estou falando com ela. É isso, tá? Interação com os clientes é a função efetiva da venda. Quais são os canais mais baratos que custa? O seu segmento. É internet, é autoatendimento, é atendimento pessoal, é ligação, é o WhatsApp, é aqui igual nós estamos, pelo Zoom, pelo Meeting. Qual é o canal que te dá mais retorno? Qual que é o ROI de cada investimento desse? Se vocês observarem lá no Facebook, no Instagram, tudo tem uma métrica financeira. Eles estão entregou para quantas pessoas? 1.000 pessoas é a visualização do seu budget. Quanto dessas 1.000 efetivamente entraram, visualizaram, curtiram? E disso tudo, para quantas pessoas você vendeu? Você não investiu um dinheirinho ali? Cada canal é um custo. Então, tudo isso aí é métrica. Aí você vai fazer o quê? Refinamento, que é o processo de entender o aprendizado contínuo. Quem é o público? Vou clusterizando, segmentando cada público e vou direcionando aquelas ações que me dá mais resultado financeiro rápido. O ROI. Vou pensar sempre no ROI. Tá, Joe? Por que eu vou pensar nesse ROI? Porque cada cliente me custa. E o quanto que ele me custa? O quanto que ele me custa efetivamente? É isso que eu vou trabalhar aqui. Qual que é a vantagem de ter um sistema de CRM, gente? Principalmente reter e ter canais mais lucrativos, que você vai direcionar cada ação dentro de uma ação. Obtenção de cliente. Qual é o canal que eu trago leads de forma mais assertiva? O meu produto é compatível com aquele segmento, com aquele lead? O lead está qualificado ou não qualificado? Qual que é a segmentação que eu vou atender esse lead? A lucratividade do cliente, eu aumento na sua carteira de forma individual. O cliente ele tem um custo, mas ele também te traz uma lucratividade. Qual que é essa margem de lucratividade para o cliente? Tá? Eu vou mostrar, Joe, depois você me fala se você está ouvindo ou não. É um videozinho bem curto, senão depois eu vou ter que mandar o link lá. Tá ouvindo?
Senão eu vou ter que tirar. Não. Peraí, deixa eu tirar o fone. Porque às vezes é porque eu tô com o fone também. E aí vocês vão dizer. Tá ouvindo? Ainda não. Deixa eu aumentar o volume. Vou aumentar todos os volumes aqui, senão eu vou mandar o link depois para vocês. Tá saindo? Não, Zilda. É um vídeo do Mário Persona, que ele está falando da ideia da criação de abelhas. Deixa eu ver se o volume aqui... Já aumentei no máximo, gente. Não tá vindo. Tá. Eu vou mandar o link para vocês do videozinho. É do Mário Persona. E ele está falando do quê? Do processo das próprias abelhas. Ele fala que ele criou a abelha. E como que é o processo da criação de uma colmeia? Como que é a criação de uma colmeia? Como que as abelhas de fato funcionam? Ele faz a comparação do CRM com as abelhas. Por quê? As abelhas, elas vão fazendo o quê? Cooperação. Elas vão se unindo. Não é isso? Mesmo a formiga, elas fazem esse processo de cooperação quando você vê já tem uma trilha de formiga. Então, é isso que as abelhas fazem. O intuito, tanto é que as abelhas no arquétipo, elas trabalham muito o contexto cooperação. Exatamente esse contexto. Porque elas se unem para produzir o mel, não é isso? Mas uma única abelha vai fazer verão? Uma única abelha não faz verão. Então, é isso que ele está falando no vídeo, fazendo um comparativo das abelhas no processo de CRM, tá? E como que isso funciona? Como que a gente vai chegar nesse funil de vendas? É a gestão do relacionamento com o cliente. Quem é a abelha ali no vídeo? Quem é a sua abelha? Que ela faz o elo de conexão em um outro grupo que vai te trazer mais clientes. Que eu conheço o John, que conheço a Camila, que conheço... Isso aqui é um processo de cooperação. E todos os interagem entre si. Todos não têm contratos aqui entre si. Aí na Iluminar quase todo mundo é cliente um do outro. É isso. Lá no CAI, a história é essa. Os grupos de network, eles realizam muito isso. O conceito da colmeia, que é uma linha cooperativa, interativa, de gestão do CRM. Eu não sei se vocês observaram, essa semana eu observei bastante. Eu recebi do CAI, de um outro grupo de network, a palestra, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e um SMS. Eles estão mudando também o mecanismo para te lembrar, porque às vezes você não foi nenhuma, porque você não conseguiu, ou você não programou lá na sua agenda. Então, já te envio da próxima para fazer a programação. É isso aqui. É a cooperação, é a troca. Isso aqui é um funil. Então, para isso, a gente tem que se relacionar, para que você direcione o seu funil. Eu vou falar de forma bem breve aqui sobre o funil, porque eu quero mostrar algumas coisas de CRM. A empresa hoje que não possui um funil de vendas... Esquece que ela vai deixar de existir, mesmo que seja pessoa física, porque você precisa entender o seu perfil de cliente. Quais são as etapas e gatilhos da sua venda e do próprio cliente? O funil está alinhado com a jornada de venda? Como que é a jornada de venda do seu cliente? Para isso, eu passo das vendas que eu passei lá atrás. O assunto que a gente conversou no encontro presencial. Que empresas trabalham aí? É marketing board ou off-board? Qual o estilo que você está trabalhando? Qual que é o seu modelo estratégico de trabalho? Ele deve sempre, gente, ser monitorado e revisado.
para ver a eficiência desse funil, se ele está te atendendo às suas demandas e ao seu segmento. Ok? Tá ouvindo, cá? Sim. Vou mostrar que isso aí não subiu, peraí, deixa eu trocar. Trocou. Primeira ponta aí do funil, geração de leads. Da onde está vindo meus leads? É o planejamento lá que eu falei no ciclo da vendas. Aí eu vou qualificar esses leads. É o segundo passo aí do funil. Ele vem do topo para baixo, pirâmide ela é invertida. E aí eu venho para o quê? Avaliar os desafios e as problemáticas. Esse nicho e como é que eu vou atacar. É nesse pormenor aqui que eu vou desenhar o quê? O pitch. É entre o segundo e o terceiro tópico. Por quê? Eu preciso qualificar esse lead. Da onde ele está vindo? Quais são as dores dele? E qual que é o produto que eu tenho para atacar esse perfil? É o Joe. As mulheres querem emagrecer. Tá, mas por que ela quer emagrecer? É saúde ou é estética? Então, ele vai afunilando. E onde é que ele vai introduzir o produto dele para esse perfil? Aí ele vai afunilando de novo. Qual é a dor? Na dor, na anamnese, a consulta que ele vai fazer a anamnese e vai entender as dores da pessoa. Qual é o produto e o jeito que ele consegue entregar isso para o paciente, para o cliente dele. Aí ele vem na solução dos problemas, que é o azul aqui, que é o próximo passo. Que aqui na categoria, ele está no quarto. Ele vem a solução, a conversão e o fechamento. Tudo é aqui na ponta de cá, o funil, a base da pirâmide, ele está ali no 4, mas são 3 etapas no 4. Eu vou encontrar a dor, vou entregar a solução, vou converter esse cliente e executar o fechamento da venda, tá? Tudo isso aqui é desde a qualificação de leads. É o que eu fiz com a minha estagiária. Antes de eu viajar, eu deixei uma lista. A primeira lista, 600 pessoas. Segunda lista, 650. A terceira lista, mais 700 leads. Amiguinha, você precisa qualificar esses leads. Como é que você vai fazendo? Aí ela falou, o WhatsApp bloqueou. Linhas novas, né? Ele tem um deadline, dispara 1, 2, ou se o telefone antes já era no WhatsApp detectado como spam, automaticamente você manda 1, 2 mensagens, já bloqueia. Mas tem ligação, tem SMS, tem vários canais que você consegue falar com o cliente. Você não fica presa a uma base. Quantas ligações ela fez? Se a métrica é 120 ligações por dia, quantas você fez? Quantas efetivamente você conseguiu falar? Porque você liga para 20 para um atender. Essa geração, principalmente essa geração agora, o WhatsApp, ele resulta mais, as pessoas respondem mais do que atender uma ligação. Outro dia eu estava conversando com o Luiz sobre isso. Qual que é a métrica no seu segmento? É sem ligação que você faz? Como que é o seu canal de prospecção? Esses clientes de fato estão atendendo a ligação? Não, eu tenho mais resultados se eu mando um e-mail, se eu mando um SMS, se eu envio o WhatsApp, se eu ligo no WhatsApp. É uma forma de ligação também. Tem cliente que prefere que eu chamo no WhatsApp do que no Meeting. Você vai para o WhatsApp. O cliente não vai responder ali, é um canal. E aqui você começa a qualificar esse lead. Aqui, gente, nessa fase, que é o que? A descoberta do seu cliente, qual é o perfil e quais são as descobertas, para você trabalhar a métrica, tá? Aqui é conhecida como TOFU, que é o topo mesmo ali. Os visitantes que às vezes estão vindo curioso, ele quer descobrir que tem uma necessidade, às vezes tem ou não tem, se ele tem um problema a ser resolvido, qual tipo de problema, porque às vezes até nós caímos em funil de pessoas, mas aí depois você vai ver, não, esse não é o que eu preciso. Mas a primeira chamada, você achou que ia atender uma dor sua, ou você foi de curioso para ver o que aquela pessoa desenvolve. O papel aqui no funil é educar o seu público.
É o meu profile. Se eu vou gravar na rede social, agora com brand, eu já sei o que eu preciso gravar de forma exclusiva, porque eu já conheço o meu público. Mas eu vou educando ali naquele perfil de forma exclusiva. Para que o curioso, mesmo o curioso que venha ver, ele já viu um vídeo, viu uma postagem, ele já vai identificando se serve para ele ou se não serve. E qual tipo de produto a pessoa tem, tá? Seu papel aqui é educar. No caso da internet, qual a melhor forma? Entrega de conteúdo. O seu conteúdo é entregável, como que você entrega? É e-book, infográfico, PPT, o que você vai entregar para esse perfil? Forneça dados como nome, e-mail, profissão. Normalmente, tudo você coloca uma amarração ali. Para eu te enviar um e-book, você coloca aqui seus dados. Aí veio o cliente quando você está prospectando. Da onde você capturou meu telefone? Você vai falar o que para ele, John? Oi, você pode repetir? Da onde você capturou meu telefone? Ah, onde que eu capturei seu telefone? Na reunião da Iluminari. Foi ali que foi a fonte, a origem. Mas, às vezes, o cliente não lembra. Você tem que refrescar a memória dele. Outro dia, minha secretária estava perguntando, Zilda, hoje eu recebi um monte. De onde você capturou meu telefone? Meu, se você quer um e-book, a pessoa viu, colocou lá os dados para você colocar, informação, e-mail, telefone, você já capturou. Hoje, gente, a informação nossa, ela é pública. A pessoa outro dia veio falar para mim da lei de proteção de dados. Eu falei, eu conheço a lei de proteção de dados. Mas se você colocou lá no Google, o Google vende a informação para a gente. Facebook vende a informação para a gente. Instagram vende a informação para a gente. Você colocou os dados lá, eu entrei no seu Instagram, tem seu telefone, tem um clique aqui, um fale aqui, já estou com o seu telefone. Aí, quando a pessoa pergunta isso, ou fala sobre a lei de proteção de dados, qual é a sua resposta para ela, John? Isso. Pode repetir. Qual é a sua resposta para ela, se ela te pergunta de onde você capturou os dados? Porque a informação é pública hoje. De novo, faz a pergunta de novo, por favor. Você está conseguindo ouvir? Ou está baixo? Para mim está um pouquinho baixo. Vai lá. Eu perguntei quando o cliente ele pergunta da onde você capturou meus dados. Qual é a resposta que você dá para esse cliente? Depende. Depende da onde que eu consigo capturar o dado. Se foi de um formulário que ele preencheu, beleza. Se foi do Instagram, beleza. Se foi de um contato direto, depende da origem. Ah, John, mas tem a lei de proteção de dados. Você está passivo de receber multa e ser bloqueado. Aí Qual é a sua resposta? Qual que seria a resposta certa, Zê? Não existe certo e errado. É o que eu estava explicando para minha secretária. Não existe certo e errado. Existe a forma como você transmite isso para o cliente. Porque hoje a nossa informação ela é pública. Você acessou aqui o telefone, é telefone novo, você precisa cadastrar o bendito e-mail. Você precisa dar informação para o Google liberar o seu acesso. Você precisa ir lá e cadastrar um Gmail. Tudo é preenchimento de informação. Se eu acabei de cadastrar meu CNPJ, já vem 10 ligações diferentes de banco, de tudo quanto é lugar. Mas eu acabei de fazer meu CNPJ, gente. Meu amigo perguntou outro dia. Falei, a partir do momento que saiu, já é público. Você vai lá no Google, já está seu CNPJ. Se a associação vende ou não vende informação, é outra história. Mas a partir do momento que você cadastrou, essa informação se torna pública. Você colocou lá no Facebook, no Instagram, ela já está lá, ela é pública. Mesmo que você faça os blocos, agora até o WhatsApp. Se o grupo, você fez a comunidade, você colocou lá o bloqueio da informação. Quando eu capturo as pessoas de lá, vem só o 55 e o final do telefone. Você não sabe o número do telefone,
Mas a pessoa mesmo assim consegue disparar em massa. E ela vai disparar mensagem para você. Mas não vem no telefone, ela não vai conseguir ligar. Agora, se lá no grupo a informação é livre, tá livre para todo mundo. Se lá no seu Insta tá livre para todo mundo. Aí chega a ser chula quando o cara pergunta, o cliente pergunta, onde você conseguiu meu telefone? Porque eu estava explicando para a minha secretária. É a forma como você transmite isso para o cliente. Porque tem um refinamento, é por conta da proteção de dados, dependendo do que você está comercializando, torna fidedigna ou não a mensagem. Senão o cliente recebe muita mensagem de golpe, de presidiário que está na cadeia prospectando, então acha às vezes que é fake. Então depende como você também transmite e se posiciona. Por isso que o pitch ele é muito importante, a abordagem ele é muito importante. O cliente ele entende mais uma mensagem escrita, falada ou por vídeo. Vai depender. Vai depender do público, né, Camila? É isso. Então, tem perfil de cliente que se eu faço um disparo, as minhas mensagens toda qualificada, eu vou atrás com áudio falando com esse cliente, para ele entender que não é um disparo. Então, a forma como você vai qualificando as pessoas é individual de acordo com o seu segmento e o nicho que você está trabalhando. Tá? E aí eu falo agora do quê? A outra etapa conhecida como MOFU, que é o quê? Estamos lidando com o perfil do lead. Eles estão em busca de resolver suas necessidades. Então, você já vê que desde lá do topo, sempre é pensando em solução da necessidade, para que eles saibam quem é você, o que você oferece, quais são os tipos de serviço que você oferta, até ele entender e ver se você tem ou não o produto que atinge a dor dele. Mas tudo isso você vai qualificando. Não é isso? Longe de querer vender uma solução a qualquer custo, gente. É o que eu dei o exemplo lá atrás. Não venha vender qualquer coisa. Se você não estabeleceu a confiança, a conexão com esse cliente, você não vai vender a qualquer custo. No próprio grupo de network, às vezes tem pessoas que elas sobem lá ou te prospectam depois, mesmo no grupo, só para querer vender. Tem muitos empresários pequenos que dá para fazer negócio, mas os negócios vão surgindo a partir do conhecimento de quem é o John, de quem é o Luiz, de quem é a Liliana, de quem é a Rúbia. Aí sim vai gerar oportunidade de negócio. Agora você acabou de entrar lá. A forma como você se posiciona no próprio pitch, no jeito de você abordar as pessoas, você já percebe que a pessoa só quer te vender. Então, tem grupos que às vezes a gente recebe mensagem e fala, amigão, não é o melhor meio de você vender. Então, vamos tentar qualificar um pouquinho o lead para que você não perca nem a amizade e nem a oportunidade com o lead, porque você queima cartucho. Às vezes é um cliente seu, ele tem perfil, mas o jeito que você abordou queimou a venda, queimou a oportunidade de estabelecer um negócio. Fundo do funil, a gente chama de BOFU, que é Body of the Funnel. Os leads, eles se qualificam e se tornam o quê? Novas oportunidades de negócio. Porque ele não já está correndo ali na sua esteira, você não já está fazendo a gestão de relacionamento com esse cliente. A partir do momento que você criou um vínculo, um relacionamento, ele vai se tornar e vai se manter na sua esteira. É o que eu estava falando do grupo do menino. Tem 10 grupos aqui no meu WhatsApp. Em todos os grupos, ele dispara trocentas mensagens. Aqui, ó, vou pegar um exemplo. Ele mandou um aviso aqui de um curso, olha o tanto de mensagem. Só eu estou nos 10, 15 grupos dele. Cada um é um estilo de coisa diferente. Então, ali eu vejo que a qualificação dos leads já vai acontecendo automaticamente. Aí a secretária dele me mandou agora à tarde. Zilda, vai ter um curso presencial, assim, sábado, e foi falando a experiência dela. Eu, amiga, não quero saber a sua experiência, eu quero saber o que está focado o curso para tal dia. Se der e tal, eu me planejo e faço. Mas ela está fazendo o quê? A prospecção. Mesmo no grupo.
E no grupo ele já vai estabelecendo, ele já vai jogando, vai fazendo lives antecipada. Então, todo mundo que está ali já é funil do lead dele, é funil de vendas. E ele vai qualificando começo, meio e o fundo do funil. Aqui a gente está falando do fundo do funil. Ele sabe que eu estou na esteira dele de produto. Ele já sabe que eu sou cliente dele em alguns. Eu participo da plataforma dele online, que eu tenho consumo de curso. Então, ali é uma qualificação. Tá? Alguma dúvida aqui, gente? Então, agora eu quero mostrar aqui, para depois finalizar. Deixa eu parar aqui, que eu quero apresentar uma outra coisa. Deixa eu voltar lá no original. Eu vou compartilhar uma tela minha para vocês verem CRM na prática. Já subiu. Esse aqui, John, é uma plataforma de CRM. Deixa eu ver se, à medida que for mexendo, se vai. Peraí. Deixa eu ver se foi, tá vendo? Estamos. Peraí, deixa eu parar e compartilhar de novo. Peraí. Quero mostrar um pipeline. Ó, esse aqui é o pipeline da minha secretária. Tá vendo? Sim. Aqui nesse aqui, ela tem a função de SDR. Então, eu coloco meta para ela trabalhar. Deixa eu ver como que tá aqui. Quando eu saio, eu não vejo vocês. Mas dá para ver, tá? E aqui no pipeline, ela tem todos os registros e informações. Estou atualizando. Deixa eu ver se foi para vocês. Foi. Aí vocês vão me dizendo, tá? Se está mudando ou não. Ó, aqui eu coloco métrica para ela, de ligação e tudo mais. O pipeline dela, quando eu entro aqui, ele está atualizando. Desse mês ela ainda não subiu tudo. Porque eu dei a lista e quando não tem nome, ela não consegue subir. Quando tem nome, ela já sobe o cliente automaticamente. Senão, depois eu vou mostrar do meu, que tem mais resultado. Ó, mas o que é interessante aqui? Tá vendo, John? O lead, ele entra aqui no processo de ligação, agendamento, reuniões. Nas reuniões, ela consegue fazer todos os follow-up com o cliente. Deixa eu pegar do mês passado, que de maio ela está subindo. Então, se eu pego aqui, ó, ela vai colocando todos os follow-ups que ela for fazendo com esse cliente. Ela pode gerar lembretes, ela pode me adicionar no contato de reunião. E aí, cada etapa que ela vai fazendo, ela pode chamar aqui direto no WhatsApp. No próprio sistema permite isso. As ligações, ela tem que ir qualificando aqui todas as ligações. Ela pode convidar para reunião. Aqui o agendamento de reunião. E ela pode convidar quem que participa da reunião. Tá alterando para vocês? Sim. Tá, maravilha. Pode falar, tá? Foi a Lili. Ah, tá. Não, tá dando pra ver legal, sim. Ó, reuniões. Toda reunião que ela falar e subir,
vai aparecer aqui e ela qualifica. E ela pode dar retorno ou não para esse lead. Por exemplo, o cliente, esse lead aqui dela, é tudo para contratação, tá, gente, dela. Esse aqui dela. Ela fez, passou para mim. A pessoa não subiu para reunião de entrevista. Ela tem opção de reagendar essa opção, ou ela pode, o cliente pode declinar, não pode? Então, ela declina aqui também com o cliente. E ela já me sinaliza. Por quê? Ele já sai da minha qualificação de leads. Então, tudo ela vai alterando aqui. Na mesma forma, funciona o do consultor, só que com mais informações. Deixa eu ver se o funil dela está saindo. Pelo que eu tinha visto, não está saindo o funil. Ó, ela consegue fazer importação através da planilha, que é o desse mês que ela ainda não importou. Tem um modelinho aqui que ela consegue importar. As listas que eu mandei para ela foi em Excel. Então, ela qualificou lá. Dos 500, ela falou com 300. Ela já tem que ter o nome desse cliente, não tem? Se eu passei só o número. Uma pergunta, gente. Quando eu qualifico de algum grupo, veio lá de algum grupo de empregabilidade, até então ela não sabe o nome de todo mundo. Aí quando ela vai qualificando e falando com essas pessoas, ela já sabe nome, e-mail, já tem um currículo, já tem tudo da pessoa. Por quê? Ela está fazendo um filtro e a qualificação desse lead. Aí esse lead vai participar de alguma entrevista comigo, com o gestor, ela vai qualificando. Então, é um novo lead, ela lança esse novo lead aqui. Então, até a minha secretária, ela trabalha com funil de vendas. Por quê? Ela precisa dessas informações básicas do lead. Qual é a fonte dele para ela qualificar? Ah, veio do Facebook. Então, ela precisa do nome completo do cliente e o telefone para ela subir. Por isso que do Excel, se ela não fez a ligação, ela não sabe quem é o cliente até então. Tá? Aí, à medida que ela vai fazendo e falando, é que ela vai qualificando. Deixa eu mostrar aqui uma minha para vocês terem ideia. Só o funil. Vê se vai agora. Por quê? O que eu quero que vocês percebam? Da importância, de fato, do CRM. Se você não usa e não qualifica, acho que esse aqui, pipeline, esse. Partilhar. Subiu? Subiu. Para mim não tá mostrando, deixa eu ver. Foi. Tá vendo aqui? E nem tá lançado todas as vendas. Ó, se vocês observarem, tudo que a gente projeta lá, sai aqui, ó. Tanto dela quanto o meu. Só que o dela, as métricas é diferente. Se eu pego aqui quantidade de lead novo, quantidade prospectado, quantidade de ligações, taxa de conversão entre os clientes subido, taxa de conversão por reunião, número de fechamento por venda. Viu aqui o meu? Sim. Então, se observarem, a métrica fica estabelecida e você já sabe o tipo que você está faturando e o tipo de produto. Então, tudo isso, você preenche o funil certinho, vai aparecendo aqui as informações e a qualificação. Por quê? O CRM, ele te dá essas informações. Se eu busco lá para eu fazer uma ação específica, quero todos os clientes que eu falei, sei lá, em janeiro e não fecharam o contrato. Quero todos os clientes que eu fiz reunião e não fecharam o contrato. Vou montar uma ação específica para aquele público. Eu consigo fazer, porque está qualificado no CRM. Eu quero todos que eu só fiz ligação e de que, de algum modo, eu não consegui falar. Só busco no filtro. E aí eu vou qualificando e cada um desses eu vou fazendo uma ação. Por exemplo, recebi uma lista que eu estou trabalhando de uma cliente. Tem clientes que me passam lista de amigos, da agenda dele. Ela me passou toda a letra A.
e qualificando todas as letras A que eu tinha falado dela. Então, eu já qualifico. Subiu aqui, já está qualificado. Eu já sei quem eu falei, quem eu fiz reunião, quem eu não fiz, em que pé que está na negociação, se vai fechar daqui a um mês, a prospecção dele, a previsão dele de fechar para o ano que vem, eu já tenho a projeção de fechamento, eu já tenho um e-mail, já vou tendo as informações que eu vou qualificando. O cliente passa para mim a informação? Sim. Por que o cliente passa a informação para mim? Porque você entrou em contato, fez a ligação, conversou, né? Aí você vai anotando o que você teve daquela ligação, daquela reunião. Mas não só isso. O cliente passa, cá, pela confiança. Hum. Você abre sua informação financeira para qualquer um? De jeito nenhum. É isso. Se eu estou dentro de um Uber, eu já sei quanto que o cara ganha, quanto que é o custo dele, se ele está de aluguel, se ele está pagando casa, se ele está no financiamento. Mas isso é uma forma de rapport. Ele vai falando tudo lá, já estabelecia confiança, e aí ele vai abrindo automaticamente para mim a conversa. Mas não é um interrogatório, gente. Por isso que eu falo que o rapport, ele é muito importante para você estabelecer o CRM. Quando chega nessa aqui, você já tem a lapidação do seu cliente. Por isso que o vídeo, eu vou mandar o link depois, eu vou achar aqui no YouTube e mandar o link para vocês. O meu está baixado na minha máquina. A qualificação, na hora que ele faz esse comparativo, você enxerga a importância do CRM. Porque você bateu o olho, você já sabe quem é o seu cliente, a sua projeção. Tá vendo ali, ó? 4 milhões e 192 de projeção. É cliente que tá para fechar, um já emite contrato, outros falta o pagamento. Então, tudo ali vai a qualificação. E isso você vai trazendo para você no dia a dia. Mas de que forma você traz essas informações? Se você não lançar nenhuma planilha no Excel. Foi o que você me perguntou, John. Quanto custa um sistema de CRM? Tem de vários valores. Eu tirei o que eu estava logado aqui do WhatsApp. O do WhatsApp, eu vou mostrar depois, numa oportunidade, ou quando eu estiver aí, eu vou conectar para você ver, porque, gente, é muito prático. Eu pago R$ 99,00 por ano, você tem acesso a um ano inteiro, no próprio WhatsApp te dá um controle de CRM. Eu falei, caraca, é um outro que eu estou testando. Aquele dia você me perguntou, eu já tinha assinado o contrato para eu testar, porque esse aqui meu, ele só me qualifica. Eu não consigo fazer algumas ações diretas para o WhatsApp, numa quantidade, por exemplo, de 100 pessoas. Eu consigo fazer de forma individual. Agora, quando eu pego uma lista para eu trabalhar a lista, eu não consigo nesse sistema. Ele só dá financeiro, qualificação, o funil de vendas, todas as demandas. O do WhatsApp, ele faz uma gestão da carteira, você consegue fazer o acompanhamento e consegue fazer um disparo em massa qualificado. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui. Espera aí. Deixa eu entrar aqui no WhatsApp para eu logar, só para eu mostrar. Aí, na hora que a gente tiver... não, preciso logar. E a senha agora, gente, só o Joe sabe que é sistema novo, vou ter que olhar na minha agenda e escrever no papel a senha. E aí, eu vou mostrar para você ver que dentro do seu próprio WhatsApp você consegue fazer a gestão de CRM. E não é uma ferramenta do WhatsApp. É uma ferramenta que você tem um acesso via WhatsApp, você pode usar o WhatsApp e você conecta nessa gestão. Por isso a senha. Daí é uma senha que você tem um acesso durante o ano inteiro. E não pode ficar trocando, porque senão você perde, né? Aí eu anotei até na minha agenda de papel. Então, o que é interessante? A gestão você vai ter no seu WhatsApp. Então, gente, tem métrica? Tem. Consigo controlar via planilha? Consigo. Como eu controlo com a estagiária. Eu mando a planilha, ela me passa tudo que ela subiu, que ela não subiu. Os que não tem telefone, ela consegue qualificar na minha? Não. Aí eu monitoro ela. Por que eu espelho? Ela estava trabalhando home esses dias, eu viajando. Eu espelho o WhatsApp que ela está, e aí eu vou vendo quantos que ela disparou, quantos responderam, quantos qualificaram. Mas ela tem um planner. O planner dela, deixa eu pegar um modelinho que eu tenho aqui.
Vou mandar para vocês. Mercado Livre, Shopee, tudo tem, tá vendo? Eu boto o planner semanal. Qual é a prioridade? Quais são as tarefas que ela precisa realizar? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ela vai colocando e qualificando. Fora isso, ela sobe tudo no meu sistema. Aí, fora isso, controle via CRM, WhatsApp. Ligou para 300. Das 300, quantas pessoas atendeu a ligação? Eu quero saber. Eu consigo ver pelo aparelho, não consigo? Mas ela planilha para mim, porque ela não consegue. Se ela não falou com você e não tem o seu nome, ela não consegue importar para o meu CRM. Então, ela mantém na planilha aquela qualificação. Ela me passa, Zilda, liguei para 100, consegui falar com 20. 90 não atendeu a ligação. Eu falei, tentou 3 vezes, horários diferentes? Ah, não tentei. Então, você vai tentar de novo essa mesma lista. Amanhã você vai ligar tal horário para esse cliente, depois tal horário. Não deu, WhatsApp. Aí ela qualifica tudo no WhatsApp. Quantos você teve de retorno no WhatsApp? Dessas 100, quantos te responderam? Aí ela vai me dando follow-up. Por quê? Dessas daí, quantos subiu para a reunião, quantos ficaram, quanto eu converti em vendas? Então, isso aí eu já vou tendo o quê? A métrica. Cada uma já vou tendo a taxa de conversão por lista que ela está fazendo. Esse que eu uso aqui, Rúbia, é o Apollo, é o CRM do Apollo. Ele é mais completinho, mais complexo, mas é só para gestão do gestor. No contexto do quê? De número, de funil de venda, de agenda de vendedor, de agenda de consultor. Ela só não consegue fazer as amarrações de WhatsApp, Facebook, Instagram. Já essa outra que eu preciso logar para vocês, deixa eu ver se eu acho a senha aqui no meu e-mail. Peraí aqui. Deixa eu ver se o menino mandou aqui, que eu lembrei, mas eu não salvei, que eu anotei. Aqui, acesso. Deixa eu ver aqui, só se eu acho a senha aqui do Super. Só um pouquinho, já vou ver se eu cato a senha aqui no e-mail. Eu acho que ele me mandou no e-mail também. Porque você conecta o WhatsApp e aí você faz através de uma extensão. Nessa extensão, você consegue qualificar também o seu lead e fazer disparo. Assim como você consegue fazer amarrações no WhatsApp. Para Instagram, Facebook, tráfego pago, meninas. Aqui, mais uma. Então, para quem usa para fazer prospecção, ela é muito interessante. Tá fácil, eu não achei aqui. Aqui, ó. Vou logar na extensão para mostrar para vocês. Deixa eu recarregar a página.
Ó, vou conectar o WhatsApp aqui só para vocês verem. Já que estamos acá. Já estou conectando, daí eu consigo mostrar. Já vou compartilhar. Para você fazer ação em massa de prospecção, é muito prática. Eu vou compartilhar já, que daí já mostro. É barata a ferramenta, eu estou testando desde o mês passado. E prática. Você consegue fazer a gestão de CRM também nela. Tá conectando, peraí. Ó. Aqui, peraí. Ela conecta uma extensão no WhatsApp, você conecta a máquina, ela já tem aqui disparo em massa, resposta, você programa o envio em massa, o status do WhatsApp, você pode colocar o agente de IA, você pode fazer o funil de vendas. Como eu estou testando os disparos, coisa, eu vou começar a fazer o funil aqui também. Você consegue jogar status, programar o status, quero amanhã, 9 horas, sei lá, um card sobre um treinamento. Você pode postar. Você quer postar um link de uma palestra que você disponibilizou. Ela vai fazendo a gestão, inclusive até de carteira, de um programa de indique e ganhe. A pessoa clicou, indicou para você algum cliente, você consegue fazer aqui. Eu não testei ainda, tá? Mas é muito legal porque... Ó, por exemplo, disparo em massa. Eu não sei se é porque está compartilhada, está demorando a abrir as telas. Senão, esse aqui eu tenho que mostrar pessoalmente para vocês. O Márcio falou aquele dia de uma ferramenta que ele estava testando. Vamos ver se vai. Não consigo ver, só tentar aqui, tá? Ela tá demorando, porque tá compartilhada. Ó, ela tá travando. Ela tá travando, porque tá compartilhada. Isso aqui é legal de eu mostrar para vocês pessoalmente. Ela é muito prática para vocês fazerem disparo. Eu viajei na sexta, na quinta, eu disparei 300 mensagens. Nenhuma é igual a nenhuma. Você faz, ela não fica parecendo que foi um disparo em massa, a pessoa recebe, você consegue colocar a sua assinatura. Deixa eu pegar aqui uma. Ela tá travando, porque tá... Sim, deixa eu te perguntar, você programa o envio dessa mensagem para ela enviar em tal horário? Nossa, que massa, cara. Era o que eu queria mostrar aqui, só que como tá compartilhando a tela, eu não sei se está sobrecarregando, e aí ela não tá demorando a atualizar, tá vendo? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, eu tô com um erro aqui na... Eu tô com um erro aqui na clínica que eu tô cometendo, que é o seguinte, que é confirmação de consulta. Cara, tem dia que eu tô tão atarefado que eu esqueço de confirmar as consultas do dia seguinte. Tendo uma ferramentinha dessa, já facilita a minha vida. E já confirma tudo na hora. Que é o que eu ponho aqui, por exemplo. Eu tô testando para passar para a secretária para ela fazer esses disparos. Confirma aqui a sua entrevista. Vai ser às 18 horas, sei lá, marcou 10 pessoas, as pessoas subirem. O meu, a taxa de resposta é boa. Eu fiz mais para vendas, sabe? Mas ela está sobrecarregando aqui. Não sei se é por conta do compartilhamento, ela está ficando sobrecarregada na hora que eu estou jogando com vocês.
Ou é a máquina que eu estou esperando até o menino de um dos network que eu comprei outras máquinas, e aí ele precisa fazer a configuração da Microsoft Business para mim. Então, já tirei algumas coisas da máquina, às vezes até isso. O que é legal? Você consegue programar consulta, teleatendimento, você consegue colocar IA para trabalhar para você, você consegue fazer disparo em massa, tudo através dessa ferramenta e ainda a gestão do CRM. Por exemplo, eu coloquei 2 ali, acompanhar, fazer follow-up, eu joguei, aí coloquei lá, falta o cliente pagar o boleto, joguei, e você vai dividindo as telas, aí vocês, ó, tá vendo? Ele tá oscilando. Aí falta vocês só configurar, aí você já sabe. Ah, eu falei com 100 clientes, fiz 300 disparos, 100 me respondeu, 50 subiu para a reunião. Desses 50, qual é o andamento? Teve conversão em vendas? 50, sei lá, 10 fechamento de negócio, 10 estão para fechar. Então, já vou deixando tudo nos acompanhamentos. Muito legal. Vale a pena ter pelo custo, R$ 99,00 anual. Eu tenho contato do pessoal, o Bruno, e ele pode dar um treinamento. Ele é o cara do TI, ele não conhece tudo da ferramenta, ele só vai te dar o norte. E aí, quem que tem que ir fomentando a ferramenta? Você. Por exemplo, aqui no CRM e do disparo, eu fui olhando o vídeo e fui fazendo os testes. E aí, agora, já estou fomentando meu CRM com ela, que eu vi que funciona. Status de WhatsApp, já postei, falei aqui para ela, poste amanhã tal card, tal horário, tal foto, tal horário, ela já fica programada. Se eu esquecer, ela já faz automática. Entendeu? Não, você está atendendo o paciente, mas você quer fazer uma ação, você faz essa ação da marcação de consulta amanhã. 10 pacientes. Você joga lá para os 10, bota o telefone, a mensagem que você quer, confirme aqui sua consulta. Enquanto você está fazendo a sua agenda do dia, o IA aqui está trabalhando para você. Que foi o que eu fiz. Que já dá para pegar um dia da semana e já programar a semana inteira. Cara, isso facilita a vida de um dia. Foi o que eu fiz. Eu ia sair de viagem na sexta, eu programei. Fiz 300 disparos na quinta, e aí eu programei mais 100 para sexta enquanto eu estava em viagem. Mas tem que ficar conectado. Aí, tipo, até tal horário eu coloquei, porque eu sei que na estrada o sinal oscila. Aí eu roteei o meu celular para fazer na máquina, para não perder a oscilação. E aí eu travei até tal horário, porque se oscilasse demais, enquanto eu estava dirigindo na estrada, já perdi o time, entendeu? Mas ele pausa. Aí a hora que você conectar a internet de novo, ele faz o disparo. Então, mesmo que tenha oscilação na internet, ele vai trabalhando para você. Então, ajuda na programação do seu dia. Compreendeu? A Bia, para a Bia que usa muito marcação e tal, consegue fazer isso. A Lili, que mexe com alguns sistemas, planejamento de curso, confirmação de turma de curso, consegue tudo fazer com essa métrica. Alguma dúvida, gente? Esse aqui é legal marcar um outro dia para eu mostrar para vocês como funciona essa ferramenta. 10 minutinhos eu mostro. Mas aí, se você quiser fazer aquisição, John, eu passo o contato, você faz a aquisição e eu te ensino a você esquematizar o seu CRM. É bem prático. Agora. Pode mandar. Lá com o Bruno, pede, 99 pratas, pagou, já era, 1 ano. É baratinho, é boa e barata. Viu, Lili? Sim. Essa ferramenta aqui é da Boa e Barata, que você consegue projetar tudo no WhatsApp. Consigo conectar outros WhatsApp? Consegue. Eu desconecto uma conta hoje, amanhã eu logo a outra conta. Por exemplo, eu disparei pelo telefone de MS, aí eu conectei hoje o telefone de São Paulo. Foi agora que eu conectei. Aí amanhã eu posso fazer disparo nesse, para ela não bugar e entender que telefone é o mesmo. Porque vai para o seu CRM. Para ela fazer certinho a gestão da carteira no CRM. Aí depois você consegue importar para o seu sistema, que é o que eu faço. Aí eu importo para o meu sistema de gestão. Muito prático.
Isso aqui é tudo no WhatsApp. É o Bruno do Caio? Não, é um outro Bruno. É um Bruno de TI, amigo de um pastor que eu conheço. Ele me passou que ele estava testando lá no negócio da igreja. Falei, peraí, deixa eu testar também essa ferramenta. Eu conversei com o cara, fiz, já passei por um monte de gente. Boi barato da gente. Disparo e não bloqueio o WhatsApp, é muito bom. Acho que foi o ano passado, eu fiquei uma semana para resolver. Bloquearam meu número de telefone, que eu não mandava mensagem, não recebia ligação, nada. Você aquece os telefones, tá? Esse meu número aqui de São Paulo, ele tem 10 anos. É esse que eu uso para disparo. Mandei 300 mensagens, gata, na quinta-feira, não bloqueou nenhuma. Nenhuma. Assim, Do DMS, que tem 2 anos, eu estou disparando 150, 200 mensagens. Nenhuma vez bloqueei. Por isso que da minha secretária eu estou aquecendo, porque provavelmente é número novo, que o WhatsApp entendeu que é spam. Porque eu peguei ele tem 4 meses. E ela manda 2 mensagens manual, já bloqueio. Aí o dela, por exemplo, não dá para fazer um disparo em massa. Compreendeu? sim. Você vai aquecendo os números e nesse aquecimento você consegue fazer o disparo e programar agenda, recepção, igual o dele, programar consulta, tudo ele consegue fazer. A Bia, que mexe com as massagens, a aromaterapia, ela consegue fazer a projeção ali, tanto de cliente quanto os agendamentos. Tudo nessa ferramenta. Bem interessante. Alguma dúvida? Acho que hoje é isso. Pena que está travando aqui essa parte para eu mostrar para vocês, que era muito bacana ver. Mas aí qualquer coisa, quem quiser fazer aquisição, eu ensino como mexer e como configurar. É muito prática. Qualquer coisa você marca comigo, Lili, eu mostro ela depois para você. Eu mostro na máquina. Porque aqui eu não sei se é a máquina ou se é o sistema que está travando. Pode ser porque o WhatsApp está aberto no computador. Também, mas aqui funciona normal. Mas como eu estou compartilhando a tela, eu não sei se está sobrecarregando. Aí trava um pouco. Pode ser isso. Camila, Lu, estão por aí? Dúvida, Lu? Por aqui. Ele estava dando uma mamadeira pro neném, não sei se ele já voltou. Bom, é isso, Opa, gente. tô por aqui, Espero que vocês gente. tenham gostado. Vamos tirar nossa fotinha. Se tiver dúvidas de ferramentas, a gente vai falando. Pena que não deu para mostrar que ela funciona na prática. Mas ela é muito prática. Antes de fechar, vamos tirar nossa fotinha. Muito obrigado aí pelo seu tempo, por tudo. Todo mundo passou com frio. Você consegue tirar o compartilhamento da tela, Zilda? Deixa eu planear aqui. Daí aparece todo E a mundo. gente não pega essas informações. Isso. Vamos lá? Aí. 1, 2, 3 e... Conseguiu? Foi! Maravilha. Ah, Gente, pode falar, Cá. gratidão, Zilda, foi ótimo. Já foi mais uma parte, né? E depois a gente vê a ferramenta.